Afinal, você sabe por que é tão difícil aprender Nihongo? Eu vou citar alguns motivos da qual eu acho, particularmente, os principais motivos da dificuldade de aprender Nihongo. Primeiro motivo, que pelo fato da gente não conseguir ler o que é explicado desde o início, é mais difícil. Como o Nihongo ele não é romanizado, ele é composto por 3 alfabetos, Hiragana, Katakana e Kanji, e a primeira coisa que devemos fazer é aprender a ler e escrever Hiragana, Katakana e Kanji. Diferente do inglês, que ele já é romanizado, você consegue ler, você consegue escrever, você não consegue entender o que está escrito, mas pelo menos você consegue ler, isso já é uma vantagem enorme. No Nihongo, se você pegar qualquer livro, se você não souber ler Hiragana, Katakana e Kanji, você não lê o livro. Isso daí atrasa muito o estudo do Nihongo. Por quê? Porque, cara, você vai precisar aprender a ler e escrever. Isso já gasta tempo. É que nem você ser alfabetizado novamente. Basicamente, você volta para a escola para aprender a ler e escrever. Isso dificulta. Parece que não, mas se você parar para pensar que você é obrigado a se alfabetizar de novo, torna o Nihongo muito mais difícil do que o normal. O segundo motivo, não há tantas pessoas que se interessam por Nihongo. Ou seja, no seu ciclo de amigos, raramente vai ter um ou outro que fala Nihongo que está estudando. Assim, você não tem pessoas para praticar o Nihongo. E um outro ponto a se pensar, pelo fato do Nihongo só se usar no Japão, você é menos bombardeado de Nihongo do que como se fosse no inglês. Por exemplo, aqui no Brasil você vê muito inglês em qualquer lugar. Por mais que não sejam frases montadas, mas uma palavrinha ou outra você acaba vendo aqui no Brasil. Já diferente do Nihongo, que raramente você vai ver alguma placa escrita em Nihongo. Isso faz a gente ter menos contato com a língua. Outro ponto a se pensar, no Brasil não se vende tantos livros de Nihongo. Existe várias livrarias que vendem, mas é bem menos do que, lógico, no Japão. Lá, a maioria dos livros que eu encontrei, lógico, não foram esses, né? Foram outros que eu uso para estudar e para dar aula. Eles são destinados a estrangeiros, é muito bom. Mas como não chega no Brasil, a gente fica com falta de material didático para dar aula de Nihongo. Tipo, específico para aquela matéria. Você, estudante de Nihongo, já pensou a diferença do A e do Ga? Sim, provavelmente já se perguntou, não é? Existe livro sobre isso e eu comprei vários, se eu não me engano 2 ou 3 eu tenho sobre esse tema, é bem específico. Por isso que eu falo, no Brasil não chega tanto material de Nihongo como eu gostaria particularmente. Um outro ponto a se pensar também, como o Nihongo realmente só se fala no Japão, a gente fica meio que tipo, pô, vou aprender um idioma que só se fala no Japão, diferente do inglês que tipo é universal, é a língua que todo mundo vai falar. Se você for viajar, você vai usar o quê? Nihongo ou inglês? É, inglês. Infelizmente, a gente acaba ouvindo muito aquelas frases, pô, você está estudando Nihongo por quê? Inglês é mais importante, blá blá blá. Então, realmente desmotiva a pessoa e acaba falando, de fato, quem fala isso não está errado, infelizmente, o inglês é mais usável. Porém, é seu gosto, é sua vontade de querer aprender o idioma específico, que no caso seria o Nihongo, que faz você estudar. Porém, fica lá no subconsciente, né? Pô, será que eu deveria mesmo estudar Nihongo? Algumas coisas que, mesmo que não pareça, faz a gente pensar e acaba se desmotivando um pouco. E para mim, a parte mais importante, o que torna o Nihongo ficar mais difícil é nós mesmos. A gente faz o Nihongo ficar difícil. Aí você vai se perguntar, não, mas eu quero que o Nihongo seja fácil. Não. Provavelmente, você já deve ter pensado muito assim, nossa, eu quero aprender isso certinho. Eu quero aprender a falar perfeito, eu quero escrever perfeito. Eu quero escrever essa frase perfeitamente, eu não quero errar. Esse é seu erro. O seu medo de errar, sua vontade de acertar sempre, faz você dificultar o Nihongo. Mas vai fazer você ficar devagar no Nihongo. E com o tempo, você vai acabar desistindo. Você vai falar, pô, Nihongo é difícil. E de fato é. E você está deixando ele mais difícil ainda. Imagine você. Você fala gramaticalmente correto o português, não erra nada, conjuga tudo certo. Eu já não, eu erro bastante no português. Por incrível que pareça, a gente acaba errando. Se nós erramos a nossa língua materna,
Por que queremos falar perfeito uma língua estrangeira? Pensa nisso. Não é só porque você está aprendendo outro idioma que você tem que falar perfeito. Quanto mais perfeito você quiser falar, assim, aquela perfeição desde o básico, não está errado, mas fará você ir muito devagar. Aí que entra a parte. Quanto tempo você acha que a sua motivação vai durar com esse perfeccionismo? Não muito. A ideia de aprender uma língua estrangeira não é falar perfeito, é falar fluente. Falar fluente é diferente de falar perfeito. Então, eu sinceramente acho que a gente deixou o Nihongo mais difícil. A partir do momento que a gente tentar facilitar ele, tentar aprender da melhor forma possível, mas sem ser tão tipo Komakai para aprender tal coisa, o Nihongo começa a fluir melhor. E quando flui, você aprende mais rápido. Mas lógico, isso não faz o Nihongo ficar mais fácil. Porém, você faz ele ficar menos difícil. Mas fala a verdade, não é legal saber um idioma que quase ninguém sabe falar? As pessoas ao seu redor, a maioria pode saber inglês, mas japonês é a minoria. Você pode assistir aqueles animes e falar, cara, eu tô entendendo o que ele tá falando. Ou melhor ainda, quando o seu nível de Nihongo estiver bom, é aí que você pega a tradução e fala, ué, ele não falou isso, essa tradução tá errada. É aí que você nota que seu Nihongo tá melhorando. É bem massa. E se você já tá nesse nível, cara, tá de parabéns. Se não, bora estudar mais para você chegar nesse nível de Nihongo. Nos vemos no próximo vídeo. Inscrição desse.